Fala, galera do VF Comunica Cast. Hoje nós temos a honra de receber aqui 4 vezes campeão mundial, líder da AOJ Academy e um dos professores mais consistentes e vitoriosos dessa temporada, Guilherme Mendes. O Gui está aqui com a família dele no Brasil para passar um Natal, essas férias de fim de ano, e conseguir um tempo na agenda para falar com os fãs do Brasil, que é tão importante também, porque a vida dele, a carreira, está nos Estados Unidos e por conta disso as matérias, entrevistas são mais voltadas em inglês, mas ele está aqui para conversar, falar um pouco da carreira, um mindset. Gui, muito obrigado pela tua presença, irmão. Obrigado. Como você disse, cara, eu fico feliz da oportunidade de poder ter a entrevista em inglês. Hoje, a grande mídia do jiu-jitsu hoje está com o Flow Grappling em inglês e acaba sendo uma coisa que, como eu tô lá nos Estados Unidos, a academia é nos Estados Unidos, é uma coisa que segue natural, você divulgando o trabalho com a mídia, e grande parte do meu trabalho vem sendo feito em inglês. E ao mesmo tempo eu sinto essa necessidade de conversar com o público brasileiro e mostrar um pouco da minha personalidade, do meu trabalho, das minhas opiniões, e eu fico feliz com cada oportunidade que eu tenho de poder fazer isso. Irado, Gui. Falando um pouco da tua carreira, você estava no topo da divisão peso pluma quando você decidiu parar. Você tinha conquistado o 4º título, estava vivendo a melhor fase como atleta. Por que dessa decisão de parar tão novo? O que você e o Rafa assim, conversaram antes de tomar essa decisão? Porque foi até uma decisão que pegou de surpresa boa parte dos fãs de jiu-jitsu. Cara, eu acho que tudo na vida tem que ser feito em fases. E cada pessoa você é a única pessoa que vai poder decidir qual é o final de cada fase, baseado na sua motivação, nos seus objetivos. E então é difícil para você olhar para alguém e você falar, aquele cara deveria estar fazendo isso ou deveria estar fazendo aquilo. Eu acho, quando eu olho para trás e eu vejo a nossa caminhada foi planejada desde o começo. A gente começou tudo muito cedo. Eu comecei a treinar com 12 anos, meu irmão tinha 11. E desde cedo a gente acabou sendo as circunstâncias que a gente estava vivendo. Meus pais, eles tinham acabado de se separar. Eu estava indo para a escola ainda, eu trabalhava à tarde para ajudar. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. E as coisas elas foram virando profissional porque o jiu-jitsu ele meio que apresentou para a gente uma maneira de crescer. E eu vejo que o meu professor, quando ele introduziu, vocês podem ser competidores, olha esse cara que é campeão mundial, ele está viajando o mundo, ele está fazendo seminários. Então foi como que ele mostrou um pacote que estava lá na frente, que poderia ser alcançado, e a gente abraçou de uma maneira com que não tinha segunda opção. A gente ia fazer isso acontecer. E aquela necessidade da vida pessoal a gente estava morando com a minha mãe trabalhando o dia todo, não tinha o suporte do meu pai. Então, fez com que colocasse mais pressão para que a gente não errasse. Então, eu sinto que a gente quase não errou, e isso fez com que a gente alcançasse as coisas muito rápido. Eu cheguei na faixa preta com 20 anos, meu irmão tinha 19, e logo no primeiro ano ele já foi campeão do ADCC, eu fui campeão mundial na faixa preta, depois ele foi campeão mundial ganhando do Cobrinha, que estava ganhando por vários anos. Então, tudo foi acontecendo, o que geralmente se a pessoa erra bastante, demora para acontecer, cara, pra gente aconteceu muito rápido, foi uma linha quase que sem desvio, assim. E o fato da gente ter tido a oportunidade de mudar para os Estados Unidos antes da gente parar de competir, acabou acelerando um pouco o processo de parar de competir. Então, quando a gente se viu com títulos mundiais, já com uma carreira formada como competidor, e uma academia que estava tendo muito sucesso rápido, chegou a hora de fazer aquela decisão, onde você consegue colocar sua energia num lugar só, entendeu? Eu acho que quando você é bem novo, você consegue dividir ainda, consegue fazer algumas coisas, mas quando as responsabilidades começam a aumentar, a academia já estava crescendo numa proporção onde não dava mais para a gente treinar, dormir e ser atleta só. A gente tinha que realmente se dedicar à academia. E
foi aí que eu parei primeiro, porque o objetivo do Rafael não tinha sido concluído ainda, ele queria passar, quebrar o recorde na categoria, então o objetivo dele era ter mais títulos do que o Royler tinha e o Cobrinha tinha, e quando ele cumpriu o objetivo dele, daí foi a vez dele de parar, mas para responder a sua pergunta, pode ser, pareceu precoce para as pessoas de fora, Sim. mas o tempo foi perfeito na minha opinião e do jeito que eu vejo hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu não mudaria nada, eu teria feito exatamente do mesmo jeito. É porque também é interessante você falar dessa parte sobre a academia, né? Tua academia estava crescendo na mesma proporção que a sua carreira de atleta continuava progredindo. E às vezes não tem como você manter 100% de excelência fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então você priorizou todas as suas vontades que você tinha como atleta e ganhar um mundial, que eu acho que é o objetivo de todo atleta de jiu-jitsu, e ser bem consistente na faixa preta, o que é muito difícil. Que a gente vê hoje que o cara ganha uma vez, ele já não consegue ganhar a segunda. Então vocês foram um exemplo ali de se manter em alto nível por muito tempo. Esse se manter em alto nível muito tempo, o que vocês chegavam a recusar de uma pessoa normal, uma vida normal, para manter essa excelência como atleta? Porque eu acompanho vocês desde esse boom assim do Facebook, vocês sempre foram muito regrados, você sempre estava no shape bom, no peso ideal para a categoria. Hoje você vê um atleta que luta no pluma, no off ele tá peso pena leve, então ele corta muito para e você conseguir se manter no peso. Como é que era esse teu lifestyle? Como é que você levava essa tua carreira de atleta assim? Cara, eu acho que é uma combinação de coisas que aconteciam e que eram parte da nossa vida naquele momento que ajudavam para que a gente fosse dessa maneira. O fato, como eu disse, o fato de meus pais terem se separado, a gente precisou sair e morar com a minha avó, e minha mãe estava trabalhando o dia todo. E essas coisas faziam com que a gente colocasse mais atenção em fazer as coisas acontecerem mais rápido, porque eu queria mudar essa história, entendeu? Eu queria tentar proporcionar para minha mãe uma coisa melhor. Então eu tinha esse desejo de mudança muito grande. Então o que acontece? A gente falou assim, eu não posso errar, eu não posso fazer as coisas, não posso ficar batendo com a cabeça na parede, porque daí vai demorar muito para as coisas acontecerem. Então eu tenho que fazer o mais rápido possível e da maneira mais certa, porque daí eu vou ver o resultado o quanto antes. Então eu acho que essa pressão vinha da parte pessoal, assim, e o fato de ter um irmão também, então era sempre a gente discutia as coisas, falava, não faz isso que vai dar errado, vamos fazer desse jeito. Então sempre tem alguém que era seu conselheiro e estava vivendo exatamente na mesma. A gente é muito perto de idade, é 1 ano de diferença só. Então, praticamente, a gente discutia tudo o que estava acontecendo e planejava. E eu vejo que o fato dessa pressão da gente querer fazer as coisas darem certo, da gente fazer, não querer errar, foi o maior diferencial, porque fez com que a gente se mantesse ativo, porque a gente sabia que se a gente estivesse competindo o máximo, a gente ia estar ganhando mais experiência, a gente ia estar construindo o nosso nome naquela época. Não era que nem hoje, que você ganha qualquer campeonato e já pode ir para a internet. Era uma coisa que você tinha que construir muito para você ter um espaço na revista, que ia ser pequeno ainda, se você tivesse sorte, entendeu? Então era uma coisa que era mais difícil de ser conquistada, essa exposição. Então precisava realmente de um nível muito mais alto. Você realmente tinha que ser o melhor faixa azul, o melhor faixa roxa, o melhor faixa marrom, para você ter um espacinho ali na revista. Hoje em dia, quase todos os campeões da faixa marrom estão aparecendo, principalmente se você é consistente, entendeu? Mas antigamente era diferente, era bem mais difícil. E eu acho que todas essas circunstâncias, elas ajudaram para que a gente se mantesse focado e a gente tivesse essa mentalidade de não errar. Eu acho que isso era o principal. Eu lembro muito da gente conversando e falando, a gente não pode errar. A gente tem que fazer as coisas certas para acontecer rápido. Eu não quero que demore, eu quero que aconteça muito rápido. E quando a gente via alguém errando ou fazendo alguma coisa que eles não atingiam o resultado, eu lembro muito da gente sentando junto, falando, aquele cara não conseguiu alcançar por causa disso, então não vamos fazer isso.
Então a gente tipo, analisava muito o que acontecia com as pessoas e, e isso fazia com que a gente tentasse evitar ao máximo os erros, entendeu? Irado, irado demais você falar sobre isso. Antes de ter essa entrevista com você, eu fui conversar com 5 campeões mundiais na faixa preta para saber o que, que seria, que a galera em volta assim gostaria de saber dos Mendes, o que eles nunca falaram. E eles falaram muito sobre treino, né? Como naquela época não tinha tanta informação, o que, que você e o Rafa montava de treinos para vencer na faixa preta? Como é que era a mentalidade de vocês de treinar, envolvendo a preparação física e o jiu-jitsu? Como que era montado essa metodologia de treino de vocês? Mudou muito para o que vocês fazem com seus atletas hoje? Eu acho que o que mudou principalmente foi a experiência. Então eu tenho mais na maneira de falar, na maneira de introduzir o treino e explicar o porquê a gente está fazendo. Eu acho que hoje é mais fácil também, porque eu fui o atleta treinando, sendo campeão, então eu tenho uma noção e eu tenho essa credibilidade de chegar para o aluno e falar, ó, você está fazendo isso para que isso seja atingido, entendeu? Eu acho que na época que a gente estava fazendo, o nosso professor Ramon, ele não tinha essa experiência de ser o campeão, mas ele vinha de uma experiência de ter treinado num lugar onde o treino era de alto nível. Então ele veio na época da Nova União, ele era aluno do Dedé, e era um treino que já era de alto nível, foram os campeões das gerações passadas, onde tinha o Robinho, o Shaolinha, o Léo Santos, essa galera toda. Então ele tinha noção do que esse cara tem esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta na vida dele e olha o resultado que esse cara tem. Então ele meio que contava pra gente o que precisava para a gente poder chegar no nível e a gente foi moldando baseado nessas experiências. Mas o treino era, se eu fosse descrever hoje, o treino era um treino duro, mas eu acho que não tinha muita. O Ramon fazia o melhor que ele podia para tentar estruturar o treino, mas ele estava fazendo. Ele era novo também, ele estava fazendo muito teste, eu acho. Ele estava tentando fazer coisas para ver o que dava certo e o que dava errado. Pelo fato de ele não ter tido a experiência de estar treinando para ser o campeão mundial na faixa preta, eu acho que ele vinha de muito teste, ele era novo também, ele estava passando por uma experiência pessoal na vida dele, ele tinha mudado do Rio para o interior de São Paulo, e eu acho que foi uma época muito legal, porque eu acabei aprendendo bastante, os testes que ele fez vieram comigo também como experiência, e hoje adicionaram muito para a minha carreira como professor, mas era um treino duro, a gente treinava 3 vezes por dia, fazia preparação física 3 vezes por semana, quando chegava perto da competição, corria, fazia tiro, a gente fazia esse tipo de treino que a gente vê muito do pessoal do jiu-jitsu, que não tem muita experiência com um profissionalismo ainda, mas Sim. que tenta fazer o máximo que dá no recurso que você tem, entendeu? Então eu acho que eu vejo muito isso hoje. O pessoal do jiu-jitsu que não tem muita experiência ou não está num lugar onde a pessoa já passou por aquele caminho, ele tende a tentar pensar, vamos treinar 3 vezes, como que os caras fazem? 3 vezes ao dia, treino de preparação, mas na verdade, não tem muito ainda. É um teste, entendeu? Tudo que tá fazendo tá sendo um teste. Então eu sinto que foi muito assim, mas eu não mudaria também, cara. Eu acho que foi uma fase muito legal da minha vida, uma fase de muito aprendizado, uma fase de muita conexão também, porque o Ramon, como ele era novo, ele tava tentando. Eu acho que essa energia dele tá querendo tanto que as coisas acontecessem e querendo tanto o nosso sucesso para que o sucesso dele também acontecesse, foi importante porque a gente criou um laço muito forte que para aquela época foi essencial, porque eu tinha, na época, quando eu estava competindo, eu era faixa roxa, eu tinha o quê? 16, 17 anos, o Rafael tinha um ano a menos, então esse laço que eu não tinha o meu pai presente e o Ramon meio que tomou esse espaço na minha vida,
fez com que eu ganhasse aquela autoconfiança que era preciso, entendeu? Então, o Ramon, ele passava muito essa autoconfiança, ele acreditava muito no nosso potencial e ele falava, ele deixava isso muito claro. Então, isso meio que por dentro alimentava a nossa vontade de ser campeão, porque se a gente tinha alguém que realmente acreditava, você sente que a pessoa realmente acredita em você e tá ali para te instruir, isso ajudou muito e fez com que a gente, com certeza, crescesse muito na parte mental. Então, para descrever para você, eu acho que não tinha muita estrutura técnica, porque o Ramon não tinha muita experiência e a gente também não tinha muita experiência, mas existia muito essa vontade de mudança, de sucesso, e foi o nosso combustível para que tudo desse certo. E a gente foi errando e acertando e fazendo na parte do treinamento, assim, tinha coisa que a gente fazia e a gente não gostava, e a gente mudava, mas a gente foi adaptando, e isso com certeza tornou o Ramon um professor muito melhor hoje, e não só ajudou a gente como atleta, mas me deu muita experiência como professor também. Irado você comentar isso, porque antigamente não era tão divulgado, não tinha um treino online, não dava para saber como que vocês estavam treinando. E você falou uma coisa interessante, cara. Tinha muita vontade de fazer acontecer, mesmo que não tivesse tanta experiência de montar um melhor treino, como hoje tudo mudou, você tem mais estudos, mais exemplos. Como é que era formado ali o mindset de vocês para o senso de merecimento? Vocês chegavam na competição e falavam, eu não quero nada que não seja medalha de ouro. Você já estudava um pouco sobre isso, sobre parte mental, ou foi sendo fortalecido por conta dos treinos duros que vocês faziam? Como é que era esse lado assim mais estudioso de vocês? Cara, eu acho que a parte mental, ela desenvolve com o seu amadurecimento como pessoa, entendeu? Eu acho que com certeza um menino de 15 anos, 16 anos, nunca vai ter a mesma experiência de vida e o mesmo entendimento das coisas do que uma pessoa de 30, 35. Então, hoje eu me sinto muito mais maduro como professor, eu sou uma pessoa que sou muito centrado quando eu estou falando com os alunos, mas eu acho que a parte mental, eu sempre fui curioso, eu sempre assisti entrevistas de pessoas que eu admirava ou que tinham sucesso, eu sempre procurei ler, e com certeza isso vai alimentando a sua mentalidade, a sua maneira de ver as coisas, e vai te expandindo, é a palavra certa. E eu acho que é uma combinação de tudo, a experiência como competidor, o fato de eu estar dando aula, eu comecei a dar aula como faixa azul na academia, então isso me colocou numa postura, numa situação onde que eu tinha que mostrar um pouco mais de força, mesmo sendo novo, porque eu estava liderando já um grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, eu já estava me tornando um líder. E com certeza as experiências, o crescimento na vida pessoal, tudo que você vai passando vão te fortalecendo, mas a gente sempre teve essa mentalidade de que você ganhou ou você perdeu, entendeu? O segundo lugar nunca foi. Eu vejo que até hoje eu sou bem criticado por essa mentalidade. Às vezes eu posto, quando meus alunos são campeões, eu posto todo mundo que ganhou, e daí teve o cara que batalhou pra caramba e ficou em segundo, e eu não posto. E os alunos entendem a mentalidade, porque é isso que eu prego na academia, mas eu vejo na internet, às vezes as pessoas falam, pô, vocês não postam o segundo lugar ou o terceiro lugar, e teve tanto esforço para chegar lá. Mas na verdade é assim, cara, a conversa com o aluno, o cara pode perder na primeira luta ou ser campeão, eu sempre tenho aquele feedback, eu chego, eu converso, eu explico. O relacionamento e a conversa é sempre a mesma, mas a glória de ganhar uma exposição ou alguma coisa, ela vem junto com a recompensa de ter feito o trabalho completo, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, eu sempre fui assim, entendeu? Então, eu dou a glória pro cara que foi campeão, do mesmo jeito que você vai lá, tipo, o cara não vai falar, putz, você lutou pra caramba, mas chegou na final, perdeu, toma a medalha de ouro só pelo seu esforço, entendeu? De alguma maneira você falhou e acabou com a medalha de prata,
vai ter o reconhecimento do seu esforço, com certeza. Todo mundo que estava assistindo viu, seu professor viu, você sabe como é que foi. Mas o objetivo não foi concluído, entendeu? E eu acho que é importante a gente ser muito honesto com a gente mesmo. E isso foi uma coisa que a gente sempre teve, desde criança, sabe? Eu nunca quis que ninguém falasse para mim, ah, parabéns, você batalhou pra caramba, mas morreu na praia, entendeu? Eu perdi, eu vou engolir seco, entendeu? E vou voltar, ver o que eu tenho que fazer e vou fazer melhor. E eu acho que a cabeça de campeão é essa, é de você não aceitar menos do que o que você se propôs a fazer e o que você planejou. E não importa se você não conseguiu atingir na primeira oportunidade, na segunda, na terceira, se você tem aquele objetivo, você vai continuar até você concluir e alcançar, mas você não pode querer que as pessoas te deem a glória que você não merece antes do tempo, só pelo esforço. O esforço, ele não pode ser a coisa que todo mundo fica, ah, o cara batalhou pra caramba, nossa, ele merece tanto quanto o campeão. Não, o campeão fez um pouco a mais. É por isso que ele mereceu. Mesmo, ah, é uma decisão do juiz, ou é uma vantagem, ou até eu acho que foi roubado. De alguma maneira você falhou, entendeu? Você deixou essa margem para erro acontecer. Eu lembro muito que o Ramon falava isso pra gente, que quando você é novo, eu tinha 18 anos, quando eu cheguei, 19 anos, eu estava na marrom preta, lutando já com os caras que eram mais conhecidos. E às vezes o Ramon falava pra gente, falou, ó, não deixa pra decisão do juiz, porque você não vai poder reclamar. A culpa é sua se foi pra decisão do juiz, foi que você não conseguiu fazer. Não importa se o cara também não conseguiu. Você não conseguiu, você não foi capaz de exercer o que você treinou. Então não existe o seu direito de reclamar. Entendeu? Você está reclamando que, ah, nós dois tentamos, mas eu quase consegui e ele não conseguiu. Não, essa margem tão pequena faz você ficar com tira todo o seu crédito, entendeu? Numa reclamação. Então, é importante. Hoje eu vejo isso e eu converso com meus alunos. Cara, se você ganhou de pouco ou você foi na decisão do juiz, claro que se você ganhar, você pode celebrar, porque cara, você tá feliz naquele momento, eu acho que você tem o direito de celebrar, mas é importante você ser real com você mesmo, entendeu? Não foi capaz, não conseguiu alcançar exatamente o que foi planejado e bora trabalhar e fazer melhor, entendeu? Cara, é muito impressionante a forma como você fala sobre isso. Eu acho que não seria ganância a palavra, mas ambição. Vocês sempre foram muito ambiciosos. Eu acho que por isso fizeram ser quem vocês são hoje. Isso reflete no business de vocês, na academia. E o fato de você ser realista, a pessoa ser realista com ela mesma, coloca ela na direção. Porque às vezes o cara, ele mesmo consegue se enganar, né? Você vê um cara que tem grande potencial, mas ele não dá o máximo que é necessário e ele não consegue atingir os objetivos. Hoje, falando assim de elite na faixa preta, no quesito competição, qual o grande erro assim que você vê ou já viu os atletas que vieram da última geração, que eles cometem assim, que você às vezes vê, pô, ele tá cometendo esse erro e isso está travando um pouco do potencial dele, ou ele já caiu muito rendimento por conta disso? O que você já chegou a perceber assim, mais no quesito técnico, né? Coach, vendo, estudando, o que você viu? Cara, eu tenho uma coisa que eu acredito bastante, eu consigo notar muito na geração que está vindo, e é uma coisa que eu tenho muito junto comigo, e talvez seja isso que seja a maior parte do nosso sucesso. Eu acho que para você ser o campeão, você não consegue fazer sozinho. Você não consegue ser o campeão se você está trabalhando num lugar onde você é a principal pessoa. Então é uma coisa que é muito difícil e o que eu vejo hoje é que com o aumento das oportunidades, as pessoas elas se desligam muito rápido ou prematuramente do elo que elas têm com a raiz e com o que faz elas serem campeões. E eu acho que isso afeta muito. Então, eu acho que quando você para analisar as pessoas que estão tendo sucesso, não somente sucesso em ganhar competição, que às vezes o cara ele consegue ser campeão
pela experiência, a quantidade de treino que ele fez, ou com a quantidade de vitória que ele teve. Então, mesmo se ele se desprende, ele ainda tem um tempo que ele consegue, ele é meio perecível, assim, ele consegue ainda tirar alguma coisa daquele tempo, e depois, eventualmente, vai cair. Mas ele ainda está naquele ciclo que ele desprendeu, mas ele ainda, aquela experiência, aquele nível que ele alcançou, ainda está dando certo. Mas um exemplo do Tainan, por exemplo, e eu vou trazer para mim e para o Rafael. Vou falar de mim e do Rafael primeiro. Eu era campeão mundial na faixa preta, e eu treinava, e o Ramon tratava a gente exatamente como que eu era na faixa azul e faixa roxa. Por quê? Porque ele falava, cara, vocês não alcançaram o seu objetivo ainda. Ser campeão mundial na faixa preta, mas seu objetivo não é ser campeão mundial na faixa preta. Seu objetivo é quebrar o recorde do cara que ganhou mais de todo mundo. Então, o que acontece? A gente tinha uma rotação para limpar a academia. E tinha faixa roxa, faixa azul, todo mundo. E eu era campeão mundial faixa preta e eu limpava a academia, limpava o tatame, limpava o banheiro, o Rafael também. Por quê? Porque na mentalidade nossa, naquela época, e a mentalidade do Ramon, a gente não tinha conquistado o objetivo. A gente estava tão atrás quanto os caras que estavam na roxa e na marrom. Se nosso objetivo era ser 4, 5, 6 vezes campeão mundial, você está no meio do caminho ainda. Então você não foi... Hoje, claro que as coisas elas vão evoluindo e você vai conseguindo ter uma mentalidade um pouco mais avançada. Mas eu acho que esse tipo de mentalidade acabou ajudando a gente. Por quê? Porque, cara, fazia a gente ficar com o pé no chão o tempo inteiro. Aquele título mundial que a gente tinha ganho não fazia a gente pensar que a gente era estrela ou que as coisas a gente merecia mais do que todo mundo. Só fazia a gente falar, caramba, eu tô um passo mais na frente do que eu tava antes. Mas eu ainda sou um cara que está em busca dos objetivos, entendeu? Eu acho que hoje em dia o cara ele ganha um título mundial, às vezes até ele ganha na marrom, ele tem a chance de ganhar na mundial, daí ele já quer a primeira oportunidade que aparece do cara mudar para um lugar ou fazer qualquer coisa, porque existem mais oportunidades, o crescimento do jiu-jitsu proporciona isso, entendeu? E daí o cara começa a fazer dinheiro mais cedo e faz com que ele nessa vontade dele de fazer dinheiro, ele acaba desprendendo. Isso depois pode entrar em outro assunto, que é o que eu tento proporcionar na academia para que isso não aconteça, entendeu? Mas voltando para o que você perguntou, quando você analisa hoje, para mim as duas principais no Mundial, quando eu vejo, as duas principais performances foram no masculino, do Tainan e foi do Fabrício, no Pena. Foram dois caras que eu vejo que chegaram no primeiro ano de faixa preta, ganharam, praticamente fizeram uma campanha excelente nas outras faixas, e são dois caras que, por que tá tendo tanta consistência no trabalho? Porque os dois são ligados com o professor, porque os dois estão nesse elo com o professor, com os parceiros, com o treino, e o objetivo final não foi concluído. Então, quando eu falo com o Tainan agora, a gente é uma confirmação do que a gente está fazendo tá certo. Mas não está nem perto de ser o objetivo final. E provavelmente o Fabrício é assim do mesmo jeito, entendeu? Com o professor dele. E eu vejo às vezes que as outras pessoas, o cara ganhou um título mundial, daí o cara ele não tem o professor dele do lado, ele não tem uma estrutura, ele fica meio que sem saber o que é o próximo passo. Interessante você falar sobre isso. Vocês foram um cara que bloquearam a zona de conforto, porque você ganhar um título mundial, o Rômulo Barral até postou sobre isso, né? Você ganhar um título mundial não vai mudar a sua vida. Ainda tem muito que você fazer para realmente, de fato, mudar a sua vida. Então, duas lições que eu percebi. Vocês bloquearam a zona de conforto e ainda não deixaram o título mudar a mentalidade de vocês, porque hoje o cara que às vezes ganha muito, ele já muda a mentalidade, ele já não quer mais ouvir o professor, então ele acha que dali ele vai conseguir seguir o caminho. E com certeza, naquela época, depois do primeiro título mundial, vocês conseguiram, com certeza, receber alguma proposta para fazer algum tipo de mudança. E como é que vocês usam essa experiência para lidar com os seus alunos hoje, para ajudar que eles não cometam esse erro, né? Que você e o Rafa conseguiram passar por cima disso e passam para os alunos, porque hoje o assédio é muito maior nos atletas, a visibilidade é muito maior. Às vezes o cara que nem ganha o Mundial, ele teve uma boa performance, ele já vai ter uma boa proposta ali que pode mudar a vida dele. Então eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso.
Cara, eu acho que essa é a pergunta que eu acho que é o objetivo do que eu faço, entendeu? Eu sempre, desde que eu comecei a dar aula, o meu principal, o que eu sempre falei nas entrevistas, o que eu sempre me propus a fazer foi não somente ajudar a pessoa a ser campeã mundial, porque eu acho que isso não muda, como você disse, a vida da pessoa. A gente tem vários exemplos de pessoas que são campeões mundiais e não estão bem, entendeu? Em vários outros esportes, você atinge o nível máximo e você tá feito pro resto da vida. Mas no jiu-jitsu não é assim. Existe uma combinação de coisas que precisam ser acrescentadas com aquele título mundial para que você potencialize a sua carreira e as suas oportunidades. E eu sempre disse que o meu objetivo era fazer guiar a pessoa até ela alcançar o sucesso e proporcionar as ferramentas certas e dar a instrução certa para que o cara não somente fosse campeão dentro do tatame, mas que ele criasse uma oportunidade de viver do jiu-jitsu. Eu sempre falei isso, isso foi meu principal propósito, porque foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Então hoje eu vejo que eu comecei jiu-jitsu criança, eu usei as experiências que eu tive no jiu-jitsu para mudar a minha vida e proporcionar várias coisas, não somente para mim, mas para minha família e criar oportunidades. E eu queria ter a oportunidade de fazer isso com outras pessoas. Quando eu abri, por isso que o foco foi da aula de criança, porque eu queria começar na base, eu queria fazer a pessoa, eu queria trabalhar com a pessoa desde o começo, para que eu pudesse ter a maior influência possível no atleta. Acho que é difícil você trabalhar com alguém que chega na faixa preta, faixa marrom, ou até faixa roxa na sua academia. Porque o cara já vem com mentalidade formada, ele já vem com experiências, carregando experiências de outras academias. Mas quando você trabalha com a pessoa desde criança, você consegue ir fazendo, ajustando as coisas desde cedo. E faz com que fique muito mais fácil. E eu acho que o meu trabalho, essa vitória do Tainan no Mundial, ela adiciona muita credibilidade para o meu trabalho e muita confiança para o que eu sempre preguei. Eu sempre, dentro da academia e fora da academia. Então, hoje eu vejo que o Tainan ele veio de um grupo de juvenis que estavam treinando junto. Na época, a gente convidou várias galeras, várias pessoas para treinar lá, formamos uma galera. E o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com um grupo assim, eu percebi que não era o que eu queria fazer. Eu estava indo contra o que eu tava fazendo. Porque o meu objetivo era pegar a pessoa que veio até a academia e mostrou o interesse e potencializar aquilo. No momento que eu estava convidando alguém para participar, eu meio que estava interferindo nisso. Eu tava criando um negócio que não era. A pessoa ela não está buscando, entendeu? Quando a pessoa chega na sua academia, é porque e fala, ó, eu tô interessado em fazer isso, tá vindo de dentro, tá vindo dela. Quando ela é convidada, daí ela passa a pressão para você, ela fala, você que me convidou, agora você que tem que fazer, entendeu? Então, começou a não criou nenhuma situação ruim ou nada, mas dentro de mim eu sentia que os caras que vieram por vontade própria ou por eles baterem na porta da academia estavam mostrando muito mais serviço e muito mais trabalho e as pessoas que eu tinha convidado porque eu achava que aquela pessoa podia ter um futuro ou podia ter um potencial, ela estava meio que deixando tudo nas minhas costas, entendeu? Foi quando eu cheguei, eu acabei com o projeto. Eu falei, não quero fazer mais isso, não está sendo o que eu planejei, e a partir de agora cada um anda com as suas pernas. E o pessoal que tinha ido lá por vontade própria, para eles continuaram, eles já estavam fazendo isso de qualquer Não maneira. mudou muito para eles, porque eles já queriam estar lá. Exato. Então, o que acontece? Daí aconteceu que as pessoas que estavam lá meio que só para usufruir do que estava acontecendo acabaram indo para outros lugares para fazer a mesma coisa. Mas o pessoal que estava lá é hoje o pessoal que você vê. O Tainan acabou de ser campeão mundial. Primeiro ano na faixa preta foi campeão mundial. O Jonathan foi campeão 2 vezes do Pan-Americano no primeiro ano e agora, um ano de pandemia, não teve mundial ano passado. Então, o sucesso desse pessoal está acontecendo muito rápido também, como aconteceu para mim e para o Rafael. Por quê? Porque tem
eles tiveram essa iniciativa, eles tiveram essa vontade. E hoje eu vejo que na academia eu tenho isso, eu tenho um grupo de juvenis que estão lá porque, sem ser convidados, sem ser... Ninguém foi lá e pediu para eles estarem lá. Eles chegaram na academia e, por vontade própria, fizeram essa mudança, ou várias pessoas que começaram no programa de criança da academia e continuaram com o jiu-jitsu até chegar nos 15, 16 anos. Então, eu acho que essa mudança foi muito... Essa experiência foi muito importante na minha vida, porque fez com que eu conseguisse aplicar essa mentalidade que eu tinha como atleta no que eu faço hoje, entendeu? Então, essa vitória do Tainan foi muito importante para mim como professor, foi muito importante para o meu trabalho também, para mostrar para os alunos que quando você faz uma coisa certa e você tem confiança no que você está fazendo, as coisas acontecem. Eu acho que o Tainan, eu e o Tainan, o que aconteceu foi que ele mudou, ele chegou nos Estados Unidos, ele foi para lutar um Pan Kids lá. Ele tinha 13 anos. Eu lembro. E a gente recebe a gente recebe visitantes do mundo todo ano. E várias crianças chegam. E ele chegou chegou depois de um treino eu nem tinha notado muito ele no treino. Ele estava lá, mas era mais um que estava lá. Mas ele chegou para mim depois do treino e falou assim: "Professor, posso falar com você?" Eu falei: "Pode." Ele falou assim: "Eu queria mudar para os Estados Unidos." Até na minha cabeça eu falei: "Caramba, o menino tem 13 anos, tipo, ele tá só sonhando, né? Tá só falando." Ele falou: "Não, meu pai já falou para mim que se você falar que eu posso mudar, e eu quero ser campeão. Eu quero vir aqui, quero treinar com vocês e eu quero ser campeão." Daí caramba, eu fiquei pensando, tipo, esse menino tá falando muito sério, sabe? Não tá... Porque ele tava muito convicto do que ele tava falando, assim. Ele já tinha um nível de maturidade, assim, pra idade muito bom. Daí o pai dele chegou e falou assim: "Ó, se você falar que tudo bem, que você dá o suporte aí pra ele vai ficar." Daí eu falei assim: "Se é assim, pode falar pra ele ficar que eu vou dar suporte pra ele." Daí, cara, o pai dele voltou pro Brasil. Isso ele tava com 13 para 14 anos. Ele tinha acabado de pegar a faixa verde. Ele veio uma vez antes de laranja, mas a gente quase nem teve muito contato. Daí ele voltou na verde e foi aí que aconteceu isso. Cara, e desde então, eu acho que o que aconteceu foi uma coisa bem legal, que o objetivo, não só dele, tem outras pessoas também que eu tenho esse elo na academia, mas o fato dele ter sido campeão, então expõe, eu acho, mais a história dele. Então eu vou citar mais a história dele. Mas eu acho que o que aconteceu foi que a gente tem o mesmo objetivo, e isso é muito forte. Qualquer parceria, seja no business, seja no seu relacionamento dentro de casa, com a sua família, quando você tem um objetivo em comum, eu acho que isso fortalece muito o trabalho. Por quê? Porque às vezes você como professor tem um objetivo, mas você coloca muito... O seu objetivo é muito maior do que o seu aluno. E daí gera aquela expectativa, aquela cobrança que não é recíproco, entendeu? Então a pessoa não consegue corresponder com você. E às vezes até o aluno tem... Acontece casos onde o aluno tem uma vontade muito grande, tem aquela... se dedica pra caramba, e o professor ele não tá nessa mesma vibe, entendeu? Ele não tá nesse mesmo objetivo. Então o que acontece? Daí não, existe aquela cobrança do aluno, do professor fazer mais do que ele está fazendo, e o professor não está disposto a fazer isso, porque não faz parte do objetivo dele. Então eu acho que comigo e com o Tainan e com alguns outros alunos da academia, aconteceu aquela combinação perfeita na parceria, entendeu? Eu estava encontrando alguém que estava querendo fazer exatamente o que eu estava querendo fazer. Então quando a gente combinou isso, não teve erros, porque não teve aquele negócio da pessoa, você esperar da pessoa fazer mais e a pessoa não corresponder. Dos dois lados. Tudo que eu esperava que ele fazia, o que eu pedia para ele fazer, o que ele fazia, porque era correspondente ao que ele estava tentando fazer. E a mesma coisa na parte dele. Então foi uma relação que cresceu muito e que sempre foi muito verdadeira, porque os objetivos eram muito em comum. E eu acho que isso transpareceu muito durante a carreira dele, principalmente nas faixas mais avançadas, assim, a nossa conexão, o nosso trabalho
junto, quão conectado a gente é na hora de... E quão profissional também na hora de traçar os objetivos e cumprir os objetivos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante tanto para os professores quanto para os alunos. Eu acho que se você quer ser campeão, se você quer ser um professor bem-sucedido, eu acho que você precisa, principalmente no termos de competição, né? Eu acho que é uma coisa que é totalmente separada do termos, mais na parte de coach do que na parte empresarial, que eu estou querendo dizer. Mas Sim. se você não tem essa conexão com a pessoa, daí você acaba criando expectativas, ou a pessoa acaba criando expectativas que não são correspondidas, e daí acaba gerando o que você vê direto, a pessoa sai, vai para outra academia, ou o professor acaba tratando o aluno mal, porque acontece uma discussão ou alguma coisa, mas graças a Deus eu acho que com a experiência que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, eu conectei com as pessoas que estavam nesse objetivo muito bem, e eu sinto que a gente tem um time muito unido, assim, porque é muito verdadeiro, não existe essa cobrança que não é correspondida, e isso é uma coisa bem legal. Interessante você falar sobre isso, que eu lembro quando vocês decidiram dar oportunidade para os atletas, né? Vocês colocaram no Instagram, fazer um repost, que ia dar passagem, os atletas ficariam lá treinando. E quando você decidiu mudar, você não quis mais só dar, você quis ensinar o cara a fazer, acontecer. E nisso, quando você quer ensinar a pessoa a fazer, só ficam os fortes, porque aprender a produzir é difícil. Então, querer ser ensinado depende muito da mentalidade. Às vezes as pessoas só querem aquilo muito fácil. Então, do grupo que começou, do grupo que você tem hoje, ficou só realmente os fortes e os que estavam decididos a chegar no topo de qualquer forma. Então, eles queriam aprender com você, mesmo que fosse mais difícil, né? Você tendo que aprender a dar aula. Você vê hoje o Tainan dando seminário muito novo, parece já um cara mais experiente. Ele tem pouca idade. Então, o fato dele, ele já sabe como fazer grana além da medalha, né? Ele não vai depender hoje só mais da medalha. Vamos supor, se não tivesse mais um Mundial, com o Mundial que ele ganhou, ele vai conseguir mudar muito a vida dele. É maneiro ele estar fazendo essa viagem com a família, vendo como o jiu-jitsu pode proporcionar isso para ele. Foi interessante você falar abertamente sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção de um atleta seu, já entrando nessa conversa sobre professor, foi o Jonathan Alves. Ele estava muito bem e ele machucou a mão nesse último Mundial. A decisão ali, cara, de não lutar me chamou a atenção. Por quê? Porque eu vejo muitos atletas com grandes potenciais e eles não aceitam, às vezes, dar um passo atrás. Tipo assim, não tô bem para lutar e vou encarar uma competição de alto nível cheio de lesão. O Jonathan Alves era o favorito da divisão e eu acredito que ele realmente iria fazer outra final. Como é que foi ali essa conversa com ele, bem franca, de decidir sair do campeonato? Isso foi uma amostra assim, de muita coragem, né, cara? Porque você está num momento muito bom e na cabeça dele eu acredito que ele lutaria, se fosse por ele, ele lutaria com menos uma mão, porque era um Mundial ali e ele estava muito bem. Essa decisão, já falando da sua conexão com um atleta professor, ficou muito mais assim alarmante nessa decisão para mim, dele não lutar. Legal, eu acho bem legal tocar nesse assunto e nele também, porque eu acho que como professor você tem que aprender a entender os alunos, entendeu? Cada pessoa ela vem com uma personalidade diferente, ela vem com uma maneira com que você precisa conversar com ela diferente, e eu acho que eu aprendi muito como professor pelo contraste entre o Tainan e o Jonathan, que eles são pessoas totalmente diferentes, e os dois me deram experiências como professor que eu vou levar para o resto da vida. Eu acho que eles talvez tenham sido os dois atletas que mais me trouxeram experiência em como lidar com pessoas. Porque eles são duas pessoas que têm a idade bem parecida, o potencial muito parecido, os dois são excelentes atletas, os dois têm um nível de dedicação muito parecido também, mas eles têm uma personalidade e um perfil
antes de começar no jiu-jitsu e um que a gente fala background, né? Que é tipo a história do cara, eles são completamente diferentes. Então isso exigiu muito entendimento da minha parte de como chegar na pessoa e explicar, porque não é todo mundo que você vai falar da mesma maneira. Tanto que eu acho que eles dois, depois de eu ter tido essa experiência com eles dois, eu acho que vai ser muito mais tranquilo para as próximas gerações que eu vou trabalhar. Porque eu tenho essa conexão com os dois. O Jonathan para mim, igual o Tainan. É uma pessoa que é como se fosse da minha família. Eu tenho muito carinho, conheço desde que ele era juvenil, ele tinha 16 anos quando eu conheci ele. E é uma pessoa que, da mesma maneira, quando você tá conectado com o trabalho assim, e você sente que essa conexão é forte, que a pessoa faz o que precisa e você faz para ela o que precisa ser feito, eu acho que você cria aquele elo de que você gosta muito da pessoa, entendeu? Porque essa sintonia começa a melhorar. E, cara, esse Mundial, todo Mundial é assim, mas esse Mundial ele trouxe para mim várias experiências que foram muito importantes. Como você disse, eu tava muito confiante no Jonathan, do mesmo jeito que eu tava muito confiante no Tainan. O Jonathan, ele veio ganhando tudo esse ano. Ele ganhou o Pan-Americano, ele ganhou o Pan-Americano ano passado. E vem de vitórias muito boas. É um atleta muito consistente também. É muito difícil de ganhar dele. Entendeu? Não é só... tem cara que não é só... o Jonathan não é só que ele... É difícil você evitar que ele faça em você, mas é difícil você fazer nele também, entendeu? Então, é uma coisa que é muito difícil lutar com ele, é muito difícil treinar com ele também. Ele é uma pessoa, ele é bem inteligente no jiu-jitsu e ele é bem focado nessa parte de... Ele tem aquele negócio que ele não quer que você faça nada nele, ele não quer que você passe, ele não quer que você raspe, e é uma coisa bem legal. E eu acho que foi o momento mais frustrante do Mundial para mim. Foi uma experiência muito... aquela dor que você tem que fazer calado, sabe? Porque eu não podia muito demonstrar o que eu estava sentindo, porque era o momento que eu tinha que fazer uma decisão e eu tinha que ser forte. E eu acho que quando o cara pede, você consegue conversar com ele, explicar o que o erro aconteceu e o que tá acontecendo, mas como aconteceu uma lesão no meio da luta, o cara ter o coração de lutar com o dedo machucado e ganhar a luta, e daí depois você tem que conversar com ele e falar assim, ó, a melhor decisão é essa, sair do campeonato. Sem ele ter perdido, cara, foi uma situação aí, sair do Mundial, o menino fazendo o primeiro Mundial dele de faixa preta, com chances de ser campeão já. Então foi uma decisão muito dolorosa para mim, mas que eu engoli, eu fiquei dentro de mim, entendeu? Eu me mantive forte o tempo inteiro para que ele tenha confiança no que eu estava fazendo. E foi assim, ele estava lutando, ele estava fazendo a primeira luta com o Guilherme Rocha, que ele já tinha ganho do Guilherme Rocha, tinha sido uma luta boa na faixa marrom. E era a primeira luta, ele estava ganhando de 2-0 já, e o Guilherme Rocha foi estourar uma das pegadas dele, ele estava fazendo uma passagem, ele segurou na calça, o Guilherme foi estourar a pegada. E o dedo dele ficou preso no kimono e deslocou o dedo. Então, quando ele mostrou para mim assim, o dedo dele estava virado para o lado. E parou o médico. A princípio, eu tinha pensado que tinha acontecido um arranhão, alguma coisa assim, estava sangrando. Porque os médicos entraram, começaram. Daí, de repente, ele olhou para mim, ele mostrou a mão, assim, e o dedo estava para o lado. Cara, tipo, dá um gelo dentro de você, assim, que você fala, uma sensação de frustração, porque eu sabia que tinha danificado o trabalho que a gente tinha feito e que não ia ser a mesma coisa, entendeu? Eu não sabia o grau da lesão, não tinha muita noção, foi muito rápido, mas eu lembro que eu olhei para ele assim, e ele falou, eu vou continuar. E eles amarraram o dedo dele, cara, daí ele lutou com uma mão, que nem o Jacaré fez com o Roger, ele lutou com uma mão e ganhou, ficou 5 minutos tentando passar com uma mão assim, e acabou ganhando a luta. Daí, assim que ele ganhou, eu meio que não falei nada, que eu tava fazendo, o Tainan ainda tava lutando, tudo. Eu falei, ó, senta lá, coloca um gelo e fica. Daí depois, mais tarde, eu fui falar com ele. Foi quando eu tive que fazer a decisão. Eu falei assim, você consegue fechar a mão?
Antes de eu começar a falar, ele falou assim, eu quero lutar. Daí eu falei assim, você consegue fechar a mão? Daí ele tentava mexer a mão assim, todos os dedos mexia, menos o que ele tinha machucado. Daí eu falei, você não consegue fechar a mão. Daí ele falou assim, não dá. Ele falou assim, vou esperar até amanhã pra ver se eu consigo fechar a mão. Mas eu quero lutar. Daí eu falei assim, beleza, vamos esperar até amanhã. Daí, na manhã seguinte, eu liguei pra ele. Daí eu falei assim, você tá conseguindo fechar a mão? Ele falou, não, tá muito inchado. Daí eu falei assim, agora é a hora de a gente ser profissional. Eu falei assim, aconteceu um acidente no meio do caminho e não foi sua culpa, entendeu? E são imprevistos que a gente tem que encarar e a gente tem que adaptar e todo treino, daí a sensação do atleta é sempre, putz, mas todo o treinamento que eu fiz até aqui foi desperdiçado. Mas na verdade não foi, porque aquela experiência ela tá com você, entendeu? Você vai carregar para as próximas. Mas talvez aquela pedra no meio do caminho vai te impossibilitar de ganhar aquele título mundial que você estava querendo conquistar. E eu falei para ele, eu falei assim, é você, é a sua decisão, eu quero deixar você livre para você fazer o que você quiser, mas eu quero que você escute a minha decisão antes para você saber o que eu sinto. Eu falei assim, eu não quero que você lute, porque eu acho que vai danificar muito a sua performance, vai impossibilitar você de fazer pegada com uma mão, e é uma categoria difícil, entendeu? Não é uma categoria, acho que ninguém no Mundial tem o nível para ganhar com uma mão só, entendeu? De todos os atletas que estão ali, de qualquer pessoa, acho que você pode perguntar para qualquer um, ninguém. Do mais pesado ao mais leve, do mais experiente ao menos experiente, ninguém consegue ganhar com uma mão só. E eu falei para ele, cara, às vezes vai acontecer alguma coisa assim, mas a gente tem que encarar, e essa é a cabeça de campeão que você tem que ter, aceitar o que aconteceu e saber ter paciência para esperar a hora certa. Ele falou assim, eu quero muito lutar, mas eu respeito a sua decisão e eu vou fazer o que você está falando para mim. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi que a nossa confiança estava construída ali, entendeu? Ele ter escutado o que eu falei, mesmo que seja o que ele não queria fazer, foi um momento muito importante para mim como professor, porque eu acho que me deu muito mais confiança no trabalho meu com ele, porque é muito fácil de você ter uma relação boa, ou confiar, ou falar, quando o cara tá ganhando, o cara tá sendo campeão, tudo é alegria, né? Mas num momento triste, assim, no momento de que o cara tá psicologicamente abalado, é onde você realmente vê o o quão importante é essa sua relação com o aluno. E foi isso que aconteceu, cara. Eu acho que ele tem um nível como o do Tainan, de ser campeão várias vezes na faixa preta, como eu acredito realmente que vai acontecer. Mas aconteceu um acidente no meio do caminho, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, não tem como prever. E eu acho que o fato da gente ser profissional ajudou muito nessa decisão, porque eu realmente não queria ver ele entrar com uma mão, sofrer pra caramba na luta e acabar perdendo por estar conseguindo dar 20% do que o que ele pode fazer, entendeu? Cara, foi interessante dessa parte, até pelo, como você falou, a história do Jonathan, o background dele, a chance dele ali, o primeiro Mundial, e você muito bem, cara. Então foi uma decisão difícil porque envolvia várias coisas, e eu acho interessante disso a confiança dele em você. Porque ele queria lutar. Às vezes o atleta ele toma muitas decisões, mas ele não consegue enxergar o que essas decisões que ele quer no momento pode afetar lá na frente. Então, talvez se ele entra para lutar machucado e perde uma luta que provavelmente ele ganharia bem, e isso poderia quebrar a confiança dele. Então, quando o cara quebra a confiança que está muito forte, às vezes é difícil resgatar por causa dessas decisões erradas. Você vê assim, já teve experiência de estar com alguém que por uma decisão errada quebrou a confiança que o cara tinha no próprio trabalho dele, no próprio performance dele? Sim, cara, foi o que eu falei para você da nossa história, e eu vejo na história do Tainan também bastante. Eu acho que a gente errou muito pouco, entendeu? Quando eu tento analisar, teve algumas coisas que com certeza você não consegue fazer tudo certo o tempo todo, existem erros que você comete, talvez por imaturidade ou por alguma coisa que
você deveria ter feito e acabou não fazendo, mas foram erros mínimos, assim, que não danificaram quase nada. E eu tenho vários outros atletas que acabam errando, entendeu? Talvez a pessoa não foi ativa no ano que era. Ela tem que ser ativa e ganhando experiência, ela competiu muito pouco, ou não se dedicou no treino, ou estava no treino, mas realmente não estava presente, não estava dando tudo de si. Existem 1 milhão de maneiras de você desviar do trilho, entendeu? E com certeza, num grupo que você tem, num grupo grande, a grande maioria vai desviar do trilho e vai fazer errado, entendeu? Que eu acho que isso é o normal, entendeu? Fazer certo e errado, certo e errado, certo e errado, e eventualmente chegar lá. As pessoas que fazem muito mais certo do que errado são as pessoas que alcançam muito rápido. E são essas pessoas que chamam realmente atenção, porque se você chegar na faixa preta com 20 anos, 21 anos e ser campeão mundial na faixa preta, você vai despertar a atenção das outras pessoas. E isso faz com que você se torne uma pessoa especial assim dentro do esporte, porque você se torna uma referência de ter o sucesso alcançado rápido e as pessoas querem saber o que foi que elas fizeram de errado que você não fez para que elas tenham esse entendimento, entendeu? Então, eu sinto isso na minha carreira, na carreira do meu irmão. Eu vejo hoje o Tainan passando por um momento muito parecido, como você disse. Ele está dando seminários já e ele trabalha na academia. Ele, desde cedo, ele vem seguindo muito o que eu falo. Ele é praticamente... o Jonathan também, ele é... Só um segundo aqui. Um segundo. Tranquilo. Eles são bastante... Alguns outros alunos também, eles sempre fizeram o que eu falo, entendeu? Então, o Tainan hoje está dando bastante seminário, está colhendo já um pouco do fruto do trabalho, não só do título mundial, mas eu acho que o título mundial foi só uma confirmação do que todo mundo já sabia, entendeu? Todo mundo sabia que ele tinha esse nível, por quê? Porque ele veio mostrando ao decorrer da carreira inteira. Então, quando o cara chega na preta, todo mundo fala, aquele menino lá, ele tá no primeiro ano de preta, mas ele é o cara que vai chegar e ele tem grandes chances de ser campeão mundial. Já é uma coisa que, pô, não é fácil de fazer. Então, daí o cara vai e confirma com um título mundial. E isso, com certeza, tudo que você vai fazendo na maneira certa e vai tendo resultados, ela vai adicionando credibilidade pro que você faz. Mas ele é um menino que tem o pacote completo, entendeu? Ele tem o carisma, ele tem aquela personalidade de campeão, de fazer o que precisa ser feito e conseguir conversar e se expressar. Ele consegue dar aula bem, ele dá aula na academia desde que ele era faixa azul também. Então, é um pacote completo que foi construído ao decorrer dos anos, entendeu? Então, ele está pronto para viver de jiu-jitsu, para ter várias oportunidades, mas, como eu disse, ainda está na metade ou está no começo ainda dos objetivos dentro do tatame, como atleta, e por isso que a gente tem que meio que dar aquela segurada e ir devagar, porque com certeza as oportunidades aparecem, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente não está no objetivo final e a gente sabe disso, então falta muito trabalho ainda, precisa de muito mais para ele chegar onde ele quer. Mas ele está aprendendo muito. Eu sempre falo para ele, você sempre tem que ter esse senso de merecimento, fazer as coisas com que todo o seu esforço, você tem que ver um resultado, entendeu? Não só sendo campeão, que nem essa viagem, ele foi viajar agora com a família, foi para Maldivas com a família. Eu acho que é uma coisa que você precisa ser campeão, você precisa alcançar o seu objetivo, você precisa do reward, que é a sua premiação, eu preciso uma semana com a minha família, proporcionando todo mundo que sempre me dá suporte, vai usufruir um pouco desse momento bom, entendeu? Eu acho que essas coisas, elas energizam a pessoa que está na batalha ali, que está trabalhando, entendeu? Como, por exemplo, como empresário, você está conseguindo alcançar o sucesso da sua empresa, você ganha dinheiro, você quer comprar um carro que você gosta, você quer comprar uma casa que você gosta, porque aquilo é o senso de merecimento. Você sente que isso que você faz te dá satisfação, porque você vê o resultado do que você está colhendo, do que você está plantando. E
como atleta é a mesma coisa. Eu acho que você viajar e dar o seminário, você viajar com a sua família e proporcionar momentos bons para sua família, são coisas que elas energizam você, entendeu? Ela não é o cara, agora o cara vai começar a perder tudo, porque ele pensa que ele pode viajar para a praia e ficar na praia lá. Então, eu acho que essa cabeça antiga e errada, ela faz com que a pessoa sempre fique no chão, entendeu? Ela nunca consiga crescer. E é importante você ver crescimento na sua trajetória. É importante que você vá conquistando as coisas e você vai vendo que, pô, o que eu tô fazendo tá dando resultado, porque vai te motivar a trabalhar ainda mais, entendeu? Eu aprendi muito isso na parte dos negócios. Como acho que principalmente crescendo no Brasil e principalmente na época que eu cresci, era muito, se você quer ser campeão, você tem que dormir no tatame, comer mal e tem que fazer o mínimo, porque é a única maneira de você ser campeão. Você tem que sofrer, entendeu? E, na verdade, eu nunca tive essa mentalidade, entendeu? Eu acho que eu e o Rafael nunca quisemos, eu sempre tive essa ambição de querer fazer as coisas acontecerem e querer proporcionar coisas boas para mim e para minha família. E é isso que eu falo para meus alunos também. Eu acho que é lógico que tudo vem na hora certa e na quantidade certa, entendeu? Para que você não desvie da rota. Mas você trabalhar o ano todo, ser campeão, e daí você separar uma semana que é o seu lazer com a sua família, para dar essa gratidão para sua família. Ó, a gente está todo mundo junto aqui, aproveitando. Depois dessa semana eu vou voltar para o meu trabalho, vou trabalhar para que a gente proporcione isso de novo. Cara, isso é essencial para todo mundo, entendeu? Em toda a área. Porque é assim que a gente aproveita a nossa vida, entendeu? Você não pode ficar só Verdade. sofrendo, porque senão você chega num ciclo onde você acostuma com o mínimo. E daí você perde a motivação de crescer. Porque você acostuma, você acha que sua vida é só aquilo. Então é importante você ter um pouco do taste, né? Que é um pouco daquele sabor do que o sucesso pode te proporcionar. Porque daí você consegue, você te fica motivado, você fala, caramba, se eu continuar me dando bem, se eu continuar trabalhando duro, é esse tipo de coisa que eu vou poder usufruir com a minha família, com as pessoas que eu gosto, e isso te dá uma energia, dá um combustível a mais, entendeu? Então é muito importante, eu sinto que nesse sentido, meus atletas eles são bem mais profissionais, bem mais experientes por causa disso. É interessante porque você precisa também ter aquele senso assim, pô, o que eu fiz deu certo. Então, para o Tainan, que é um exemplo, ele saiu de casa muito novo, ele proporcionar uma viagem para a família, tá lá com a mãe, pai, a esposa. Então, tipo assim, mãe, deu certo, viu? Você acreditou. Então, acho que precisa disso. E levou um tempo até ele chegar na elite, vencer. Então, é tudo aquele processo, né? Eu recebi uma mensagem no Instagram da pessoa perguntando, cara, quanto tempo foi o camp do Tainan pro Mundial? Cara, esse camp aí é desde que ele tinha 13 anos de idade que ele chegou na academia, entendeu? O objetivo sempre foi esse. A gente nunca focou em ser campeão mundial na faixa azul, roxa, era tudo parte do caminho. O objetivo era ser várias vezes campeão mundial na faixa preta. Como que esse título é mais, com certeza, é uma afirmação a mais forte, mas ainda é parte do processo. É verdade. Cara, eu gostei muito dessa tua parte. A gente falou de carreira, entramos na transição professor, e eu queria entrar num assunto que vocês assim são um exemplo, e quem acompanha vai se dar muito bem, que é no quesito comunicação. Eu estava cobrindo o BJJ Stars, e Tainan era um dos atletas no dia. O BJJ Stars colocou uma conferência de imprensa lá. E ficou muito nítido assim, a diferença dele em relação a alguns atletas no quesito falar, se expressar e vender, né? A forma como o Tainan falava era muito lúcida. Ele pegava a pergunta do jornalista, debatia, dava esse espaço para você vir com outra pergunta. Então, por que eu estou querendo falar nisso agora? Porque o que a gente fala do além do tatame também está aí, você saber se comunicar, falar, e ele mandou super bem nisso. Eu entrei nesse assunto para conversar com você, Gui. Como que foi montado teu marketing junto com teu irmão? Você era um cara que já estudava comunicação, fazia comunicação muito bem antes de ter esse boom das redes sociais. E hoje fica muito, muito nítido o nível assim, das pessoas que conseguem realmente se vender e das outras que são muito campeãs e elas não aparecem,
elas não conseguem falar, elas não gostam de dar entrevista, elas não conseguem vender o trabalho, porque eu acredito que o cara ganha, mas ele precisa expressar a mensagem dele precisa alcançar mais pessoas. O que ele fez, igual você e o Rafa, vocês naquela época, 2014, 13, 12, não tinha essa forma de expressar a mensagem tão para longe, mas vocês já faziam isso muito bem. Sim. Queria saber como é que foi construído o marketing assim de vocês pro jiu-jitsu, que vocês fazem de diferente. Cara, eu acredito que, primeiro, como atleta, você tem que ser capaz de mostrar a sua personalidade, independente da personalidade que você tenha, entendeu? Acho que não precisa ser todo mundo que é um Conor McGregor, entendeu? Que vai falar pra caramba e vai vender nessa maneira. Não precisa, você não precisa ter uma personalidade agressiva, você não precisa... Eu acho que qualquer personalidade, ela é bem-vinda desde que ela seja entendida e ela seja exposta, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que eu aprendi bastante isso, como eu falei para você, estudando, vendo vídeos, vendo as pessoas que eu admirava, eu sempre tentava ver como que eles se expressavam, o que que eles faziam e como... E isso foi me ensinando e me motivando a querer fazer igual, entendeu? E eu passo muito isso para os meus alunos, entendeu? Eu acho que não tem como você conseguir construir uma legião de fãs se a pessoa não sabe quem você é, o que você pensa, o que você faz, entendeu? As pessoas, elas têm que, de alguma maneira, se identificar com você, entendeu? Eu tenho que falar, caramba, eu gosto daquele cara porque esse cara me inspira dessa maneira, eu gosto desse cara porque esse cara passou por uma situação na vida que é igual à minha, entendeu? Então, tem que ter alguma conexão com a pessoa ou algum tipo de admiração no que você faz para que a pessoa vire seu fã, entendeu? Senão ela vai virar o fã de outra pessoa que conseguiu expressar alguma coisa que conectava com ela. Irado Então, demais. eu acho que isso é o principal, é essa habilidade de conseguir mostrar as suas características, quem você é e sua personalidade. Eu falo muito disso com os alunos, principalmente com as pessoas que eu sinto que vão ser campeões, entendeu? Porque eu acho que é aí que você começa a preparação deles para realmente trabalhar com o jiu-jitsu. E outra coisa, eu não uso muito a palavra marketing, para ser sincero. Eu uso, para ser sincero, eu acho que eu sou muito ruim de marketing. Que eu vou explicar o que é marketing e o que é. Eu acho que a gente é muito bom com branding, que são duas coisas completamente diferentes. O Sim. branding é quando você tem uma identidade muito forte e você consegue mostrar isso, entendeu? Então eu acho que a gente tem aquela identidade no nosso. Todo mundo sabe o que a AOJ é, quais são as características, o que é relacionado com a AOJ, ou com as pessoas que treinam lá, ou com os irmãos Mendes. Então a gente tem características que são parte do nosso branding, entendeu? A maneira de apresentar o nosso trabalho, o profissionalismo nas coisas que a gente faz. Então tudo que vem na mídia e vem relacionado com o nosso nome, tem sempre um funil que tem que passar para que seja passado da maneira com que se conecte com o que a gente está fazendo. Mas isso é mais relacionado com o branding. O marketing é quando você está tentando vender alguma coisa. Eu acho que, na verdade, a gente nem faz, eu não tento vender nada. Quando você tenta ver, assim, o que eu mais faço de marketing, acho que agora que eu fiz é o meu DVD para BJJ Fanatics, porque é o estilo deles, entendeu? Porque o estilo da AOJ nem é muito relacionado com o marketing, a gente não tenta vender, entendeu? Vocês A gente criaram só realmente uma mostra marca. e a pessoa, se ela está interessada, ela vai atrás, ela procura comprar, ela procura entrar, tanto que você não vai ver nenhuma... Na AOJ você nunca vai ver, hoje tem 50% de desconto, vem comprar isso, ou vem entrar. Tipo, é muito difícil de ter esse tipo de marketing na AOJ. Na AOJ é mais você apresentando o que o lifestyle daquela marca significa, entendeu? Então, como eu te disse, a BJ Fanatics, eu fiz os dois DVD com eles fazem bastante o marketing, que é tipo, compra esse que você ganha 50% de desconto, faz isso. Então, eu fiz um pouquinho na minha página, porque é muito relacionado com o marketing deles. Então, para carregar um pouco da identidade deles, eu fiz, mas
não carreguei isso para AOJ, porque não pertence a isso. Mas o que você está querendo, o que a gente está falando em relação às atletas e isso, eu acho que é uma coisa que, com certeza, eu aprendi, eu consegui fazer, o Rafael conseguiu fazer, mas é muito parte do que eu trabalho. Como eu te disse antes, eu tento estruturar a carreira dos atletas que tem. E teve outra pergunta na internet que a pessoa perguntou, acho que foi em inglês, que eu fiz aquela pergunta e resposta no Instagram, Sim. e a pessoa perguntou. Deixa eu pensar na pergunta que a pessoa fez. A pessoa perguntou alguma coisa sobre marketing também, como que a gente usa esse negócio do marketing. E, cara, o jeito que. A pessoa perguntou se para todo mundo eu faço o mesmo trabalho, a mesmo trabalho. E, cara, não é todo mundo, entendeu? Eu acho que é muito hipócrita quando você fala que você dá o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de comunicação, o mesmo nível para todo mundo. Não é assim, num grupo de competição, entendeu? Eu acho que na aula da academia, que é a aula para todos os alunos, sim, daí eu sou uma pessoa que eu dou exatamente o nível de atenção para todo mundo, não tem diferença nenhuma entre os atletas e os alunos normais. Eu consigo fazer esse tipo de separação numa aula comercial. Agora, entre o grupo de competição, cara, é uma coisa recíproca, entendeu? Demais, o cara se dedica mais, eu me dedico mais a ele. O cara, ele confia mais no meu trabalho, eu confio mais nele. Então, que é onde ele está colocando energia no que você acredita e no que ele acredita. Que eu acho que qualquer professor que falar para você, eu tenho um grupo de competição de 20 pessoas, e com as 20 eu sou exatamente igual, o cara tá mentindo e ele tá tentando passar por uma coisa que ele não é, entendeu? Porque não existe isso. Eu acho que até dentro da sua família, você não é igual com todo mundo. Tem pessoas que você vai ter mais carinho, mais dedicação, mais baseado no afeto que a pessoa tem com você, certo? Sim. Baseado na energia que a pessoa passa para você. Não é diferente num grupo de competição. No grupo de competição, você respeita todo mundo, eu respeito todo mundo, eu dou o mesmo nível de instrução ali para todo mundo na aula, mas o nível de atenção, o trabalho extra que eu faço de tentar assistir a luta e analisar e ter aquela conversa a mais, não, isso aí é para a pessoa que está realmente merecendo, porque ela chegou nesse nível com o trabalho sendo feito, entendeu? Então, essa é a minha maneira de trabalhar. E o Tainan, essa galera que vocês veem na mídia, eles chegaram nesse nível, entendeu? Então, por isso que eles estão tendo esse tipo de trabalho. Porque eu falo muito para os meus alunos, eu falo às vezes, eu já falei várias vezes em inglês, isso em entrevistas. O marketing ou o branding, ele só funciona com produto bom. Se você quiser vender produto ruim, você pode falar o quanto for, não vai funcionar, entendeu? Você não vai conseguir vender. Você engana uma, duas pessoas, depois a pessoa já não compra mais. Então, o que acontece? O principal que eu foco e que a gente faz é ter o produto bom. Porque quando você tem um produto bom, as pessoas elas vêm até você, entendeu? Então, exatamente. Tem uma frase que eu gosto bastante, que fala que se você fizer as coisas com entusiasmo e fazer bem, as pessoas elas vêm até você. Você não precisa ir até elas, entendeu? Então é a mesma coisa. Hoje você olha, vamos supor, você vai comprar um celular. A Apple não está oferecendo 50% do iPhone para ninguém. E as pessoas estão pagando o preço que eles estão querendo. Por quê? Porque é você que quer o produto, porque o produto é bom, porque o produto tem, por inúmeras razões, que eles fazem ficar atrativo, entendeu? Então, essa é a diferença. Quando você começa a querer, você começa a empurrar muito, já começa a gerar aquela dúvida, parece que você está sendo enganado, entendeu? É então, verdade. Então, é esse tipo de... Então, a gente procura na parte da AOJ trabalhar mais essa parte do conquistar a pessoa com a qualidade do produto. Entendeu? E veio também do cuidado da imagem que vocês têm, né? Vocês sempre prezaram por cuidar da imagem, saber
vocês colocaram valor na imagem, né? Agregaram valor à imagem de vocês como atleta, depois como os professores, e isso tudo reflete em quem está ali com vocês, respinga para todo mundo, né? A forma como vocês produzem conteúdo para o jiu-jitsu me deixa impressionado. Todo mundo que vai lutar o campeonato, ele tem uma luta, ou ele tem uma foto muito bonita, ele está sempre postando. Então, essa forma de como vocês conseguiram criar isso me impressionou, que eu sempre fui um cara que acompanhei vocês e fico amarradão nessa produção, né? Porque é legal o cara saber, pô, como que foi lá as lutas do Tainan no Open, que às vezes não tem transmissão, tem lá um highlight maneiro, bem produzido. Então, esse investimento, Tainan tá aqui no Brasil, o pai dele estava conversando comigo que ele contratou um videomaker para acompanhar ele. Cara, quantos atletas deixaram de fazer isso? Deram milhões de seminários bons e tá só na memória, o que ele podia estar rendendo até hoje. Então, esse cuidado, assim, foi muito maneiro ver vocês fazendo. É um aprendizado que passa por... eu acho que você tem que... como eu te expliquei, existe uma conexão muito forte, onde a pessoa ela se inspira no que você faz. Então, eu acho que qual o fato de um cara que nem o Tainan tá tão ligado a AOJ ou tá tão presente? Eu acho que existe uma conexão muito forte. Então, ele sabe que a AOJ proporciona coisas para ele que são importantes para a carreira dele, entendeu? Então, com certeza, ele é uma confirmação do trabalho que é feito dentro da academia. Então, ele proporciona também coisas boas para a academia. O jeito que ele, como você disse, a imagem que ele apresenta, tudo que ele faz, acaba trazendo coisas boas. Isso é um exemplo do que a gente está ensinando lá no mais alto nível, entendeu? Então, eu acho que quando você prega muito, mas você não tem um resultado, daí fica meio duvidoso. Mas quando você prega as coisas e daí você vê um cara que nem o Tainan colhendo exatamente o que a gente faz, entendeu? O que a gente prega, te dá muito mais credibilidade. Então ele é uma credibilidade, ele traz muita credibilidade para o nosso trabalho, mas a AOJ traz muita estrutura para a carreira dele. Então, desde cedo, a gente sempre proporcionou, não só para ele, mas para outras pessoas. A gente está usando ele como exemplo. Mas desde cedo, como você falou, tem foto, tem vídeo, tem entrevista, é tudo muito organizado e muito tá sendo. A gente viu o potencial, a gente viu a conexão, a gente criou e foi crescendo junto, entendeu? E hoje ele entende muito do processo, entendeu? Então ele sabe o que é importante, o que tem que ser feito. E eu acho que quando você chega nesse nível com não somente como aluno, professor, mas como um parceiro de trabalho, onde você não precisa se preocupar com o que a pessoa está fazendo. Você sabe que vai ter a identidade da empresa, entendeu? Isso te dá muita segurança. E eu sinto muito isso nele hoje. Então, quando ele vai dar uma entrevista, quando ele vai lutar, a forma com que ele se porta, a forma com que ele carrega, que ele usa as palavras, tudo tem muito a ver com a academia, com o que a gente faz, da mesma maneira, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o meu irmão. Então, isso é muito importante. A linha de pensamento dele é muito AOJ, as atitudes. Então, é uma coisa... A identidade da academia está nos passos dele e a atitude reflete muito o que vocês pensam. É interessante. Cara, eu acho que isso é a coisa mais legal que pode existir, porque eu acho que isso é o que você mostra, te dá credibilidade como professor, entendeu? E como academia. Eu acho que quando a pessoa ela fica migrando de um lugar para o outro, ela não tem a identidade de nenhum lugar, ela meio que está coletando um pouco de experiência em cada lugar. Mas quando você é capaz de formar um aluno de criança até a faixa preta, assim, e o cara se tornar uma estrela dentro do esporte, você consegue ter um produto final do que você ensina, entendeu? Então, esse é o exemplo da qualidade de uma pessoa que faz que passa pelo nosso processo da maneira mais eficiente possível, entendeu? Da maneira mais que usufrui o máximo do nosso processo. Então, por isso que esse Mundial foi importante, porque mostra esse produto que a gente sempre tentou mostrar que a gente era capaz de fazer, entendeu? Então, eu sempre falei que, eu tô tentando fazer isso, meu objetivo é ter o cara ser campeão mundial na faixa preta no primeiro ano, porque o cara faz isso, o cara faz isso. Mas eu nunca tinha o resultado final, entendeu? Hoje, agora eu tenho o primeiro, eu vou fazer mais.
mas eu tenho o primeiro. O cara falou, ó, eu consegui fazer o cara ser... Chegou criança, era um cara que não ganhava todas as competições, não é um cara que, o cara já era de criança, ganhava tudo. Não, ele vinha de derrotas como criança, entendeu? Era um cara que no grupo que eu tinha de crianças, não era o mais talentoso, não era o melhor, entendeu? Ele misturava no meio ali, não tinha muito destaque entre o grupo de criança. Mas ele era um cara que, como criança já, ele conseguia absorver, ele criava conexão muito forte. Então eu falava, ele corrigia, eu falava, ele corrigia, eu falava. Então eu não precisava falar mais de uma vez. Tudo que eu falava virava o que ele fazia já. Então ficou uma coisa que me motivou muito. Eu falei, caramba, esse menino, tudo que eu for falando, ele vai fazendo, ele vai corrigindo. Então me motivou muito a investir tempo nele. Então isso, com certeza, acelerou o processo dele. Porque o que acontece? Hoje eu tenho muita experiência em ser. Eu ganhei 4 mundiais na faixa preta. Eu fiz a transição para abrir uma empresa nos Estados Unidos e fazer essa empresa crescer. E eu tenho a experiência em lidar com a mídia e construir a sua imagem na mídia. Então, o que acontece? Ele foi capaz de reconhecer isso e falar: caramba, tipo, tudo que ele está falando, ele realmente quer que eu tenha sucesso. Então, eu vou fazer o que ele está falando. Então, ele foi fazendo e foi muito rápido. A correção é muito rápida, não é aquele cara que você tem que corrigir várias vezes. Então, eu acho que hoje, quando você vê essa parte do branding que a gente faz, e você olha ele, é praticamente, cara, esse é o produto final, assim, e olha a quantidade de sucesso tão cedo. O cara com 21 anos, primeiro título mundial, ganhar a categoria que ele ganhou, da maneira com que ele ganhou, e fazendo o ano que ele ganhou. O cara fez ele lutou, acho que 34 ou 36 lutas e perdeu uma na decisão do juiz. Não E teve ele nenhum tá faixa preta, que eu acho e que ele não sei nem se na história do jiu-jitsu teve alguém que teve um primeiro ano na campanha do jeito que ele teve, entendeu? Eu lembro que eu falava para ele bastante que o Kainan tinha feito uma campanha muito boa no primeiro ano de faixa preta, sim, entendeu? Ele fez uma campanha muito boa, chegou muito bem, ganhando tudo. Mas mesmo assim, o Kainan foi finalizado, acho que no brasileiro, né, no primeiro ano de faixa preta. Acho que ele sim. perdeu algumas vezes pro Felipe Andrew também. E ele acabou sendo pego no doping lá, o que manchou bastante aquele primeiro ano da carreira dele. Então, cara, até hoje, assim, vendo, eu acho que de todos os caras que chegaram na faixa preta no primeiro ano, o Tainan tá tendo ou teve a carreira mais, a estreia na faixa preta mais impressionante que eu já vi, entendeu? E é um cara que com 21 anos vai só crescer, entendeu? Só vai ter crescimento, só vai ver melhoras. E com certeza vai ter desafios, vai ter derrotas, vitórias, mas acho que o trabalho ele é muito consistente, entendeu? Ele é muito planejado também. Então, por mais que tenham deslizes no meio do caminho ou derrotas, eu acho que é muito crescente, não vai parar nunca de crescer, entendeu? Se a gente já está vendo tanto resultado assim com pouco tempo de faixa preta, eu acho O que que será daqui a 2 anos, né? entendeu? Não tem limite para o que pode acontecer, entendeu? Verdade, cara, ele tá invicto na IBJJF, ele não perdeu ainda, né? Sim. A única derrota dele foi fora dos campeonatos da IBJJF, mas assim, a campanha dele tá realmente impressionante. Gui, nós estamos quase 1 hora e meia de conversa. Queria agradecer você pela tua disponibilidade. Eu tenho mais algumas 2 ou 3 perguntas de curiosidades, assim, né? Que eu perguntei a galera em grupos próximos a mim. Eu falei, pô, vou conversar com o Gui Mendes, sei que vocês gostariam de saber. E uma delas, cara, foi por que vocês ainda não decidiram ter filiais. Eu acho que você já comentou isso um tempo atrás, mas eu queria que você explicasse. Porque o Jay ainda não tem ou não pensa numa filial ainda. Eu respondi para Flow Grappling em inglês essa pergunta bem antes do Mundial. Cara, como eu te falei, eu acho que existem diferentes tipos de trabalho, entendeu? Eu acho que não tem como você classificar o que é melhor ou pior, mas eu acho que o nosso produto é diferente do que você vê hoje nos outros times. A forma que a gente trabalha com o jiu-jitsu, a maneira com que a gente introduz o jiu-jitsu para a grande mídia e para os alunos é diferente. Então, o nosso objetivo nunca foi ser um time grande. Eu acho que até por isso que a gente não tinha desligado da Atos mais cedo, entendeu? A gente não tinha essa ambição de ser
ter tantas filiais e ser um time com várias filiais. O nosso objetivo realmente é trabalhar um crescimento interno, onde a qualidade de cada localização seja exatamente do jeito que é a, a nossa matriz, entendeu? E a gente está muito próximo de abrir mais uma, mas na mesma região ali, bem perto, para que a gente possa trabalhar com o mesmo grupo de professores que trabalha na academia agora, mas essa expansão vai acontecer com o crescimento de pessoas que entendem a cultura da nossa empresa, entendeu? Então, eu não queria atrapalhar o branding colocando a pessoa na Europa ou dessa pessoa quer trabalhar com a marca mas ela não entende como que a gente faz. E eu sei que isso pode ser uma coisa que daria muito dinheiro, porque você começa a criar filiais em todos os lugares, e com o fato que a gente tem uma marca muito forte, poderia ser uma oportunidade, mas iria sair do, do core do que a gente faz, entendeu? E eu acho que faria eu perder um pouco a motivação da qualidade que a gente tem. E o que eu quero realmente é criar algumas localizações que sejam premium, entendeu? Onde a qualidade seja o mais alto possível, seja o mesmo padrão, e a gente cresce devagar, mas cresce com essa qualidade. Existem alguns tipos de restaurantes, outras empresas que trabalham nesse mesmo estilo, onde eu quero ter várias localizações, não na quantidade, com certeza, de filiais, mas várias localizações, mas eu quero que a gente seja, pelo menos, parceiro em cada localização, ao invés de cobrar uma taxa de filial, entendeu? Então, seria praticamente, a gente teria um controle maior da marca. Outra pergunta foi mais sobre lifestyle também, querendo saber se você é um cara que come besteira, um chocolate, um hambúrguer, uma pizza, como é que é essa tua rotina, assim, sem estar competindo com teus filhos, como é que é? Você se alimenta, assim, come uma besteira de vez ou outra, ou mantém, tipo, uma alimentação clean ainda? Não, cara, eu acho que, como eu te falei, são fases, entendeu? Eu tive essa fase de atleta, onde você come exatamente o que você precisa para ser o combustível para você ser o campeão. Eu acho que hoje em dia, com certeza você cria vários hábitos do que você gosta de comer e que você não gosta ao decorrer da sua vida de atleta, entendeu? Mas hoje, se eu vou comer um chocolate, se eu vou comer alguma coisa que não faria parte da minha dieta, tipo, eu não tenho aquele peso na consciência de que eu não posso comer, entendeu? Então, hoje eu não tenho uma dieta regrada, mas eu tenho hábitos de coisas que eu gosto de comer e coisas que fazem parte do meu estilo de vida que foram proporcionados pela vida de atleta, entendeu? Mas é uma fase totalmente diferente, que exige coisas diferentes, entendeu? E então, para responder, eu não tenho uma dieta restrita, mas eu tenho hábitos que foram construídos na minha vida de atleta que eu carrego até hoje. E essa, para a gente fechar, top 3 de lutas mais importantes da sua carreira. 3 lutas que você fez, foi tipo assim, essas são marcadas, às vezes, quando eu estou revendo o que eu ganhei, o que eu conquistei, elas sempre me vêm à mente. Cara, eu acho que meu primeiro título mundial na faixa preta, eu não tinha muita experiência naquele ambiente de faixa preta, era o meu primeiro título, e eu não estava tão confiante. Eu ganhei do Samuel Braga, que era campeão mundial no primeiro ano de faixa preta meu. Então foi uma luta muito importante para mim. Eu acho que. Deixa eu pensar. Eu acho que depois. A luta com o Paulo, com certeza, foi uma luta muito importante. Eu acho que foi uma luta que eu sabia que ele tinha grandes chances de ser o próximo campeão. E seria a minha última apresentação no Mundial, então eu queria muito ganhar para fechar com chave de ouro. Era um cara que eu tinha treinado bastante antes também, e ele vinha de uma vitória de peso absoluto na marrom, então carregava um peso maior, entendeu? Tinha muita expectativa dele ganhar. Eles sempre foram pessoas que o público torceu bastante, entendeu? Então tinha aquela
pressão a mais. E, cara, eu acho que a outra luta, eu diria, qualquer outra luta que eu fiz que foi fora do circuito da IBJJF. Eu acho que eu fiz lutas no Metamores, eu fiz pro Berkut, quando teve. Foram experiências, eu acho que eu enquadraria nesse último lugar, essas experiências que elas transformaram bastante a minha carreira também, porque foi ali que eu comecei a ver que eu podia ser remunerado com dinheiro, com as vitórias. Eu tive a oportunidade de viajar para países diferentes. Eu fiz uma luta uma vez que foi bastante marcante para mim. Talvez eu poderia enquadrar essa como a mais marcante. Eu lutei dentro de um ringue no Japão. Caramba. Então, tipo, foi muito diferente. Foi meu primeiro. Eu era marrom ainda, mas eu lutei com faixa preta e foi uma experiência totalmente diferente. Foi o primeiro show que eu lutei. Tava tudo apagado, tinha luz só no ringue, assim. Daí eles chamavam você saía do seu corner e tudo em japonês, as pessoas gritando. Foi uma experiência bem diferente, assim, para mim. Foi a primeira vez que eu lutei no Japão, um lugar que ficou muito marcado na nossa carreira também, pelo fato do povo japonês ser tão fã do nosso trabalho. Eu lembro que as primeiras vezes que a gente foi para o Japão, eu ficava deslumbrado, porque o pessoal fazia filas enormes, assim, para a gente assinar o kimono, assinava celular, assinava camiseta. E era uma coisa que, cara, eu tinha acabado de chegar na faixa preta, a gente morava no Brasil ainda. Eu nunca tinha visto aquilo, tava me sentindo uma estrela, entendeu? E era uma coisa que foi muito legal, porque você trabalha tão duro para ter esse reconhecimento. Eu acho que falta um pouco disso no jiu-jitsu, né? De você ter aquele papel de caramba, tipo, o carinho do fã, eu acho que a gente pega muito isso na internet, mas às vezes eu sinto que o público brasileiro ainda traz bastante isso. Toda vez que eu venho para seminário no Brasil, é bastante esse carinho de não ter o acesso à pessoa, e quando eles têm, eles querem tirar foto, é bem legal. Mas eu acho que no público americano ele fica meio que, não todo mundo, existe uma grande maioria que faz, mas como tá muito acessível, acaba ficando aquele negócio, o cara tá ali, entendeu? Então fica menos. Eu lembro que a primeira sensação que eu senti de me sentir especial foi no Japão, entendeu? De ter esse carinho do público de uma maneira que, caramba, o que eu tô fazendo tá, entendeu? Tá saindo do tatame e tá influenciando outras pessoas de uma maneira que a pessoa gosta do que eu faço. E foi uma fase muito importante da minha carreira também, porque quando você tá chegando, eu acho que é importante você sentir esse resultado, que eu falei para você do Tainan, assim, esse carinho do público, essa vontade da pessoa de aprender com você. Isso, querendo ou não, isso faz com que você se motive, cara. Tipo, quando você vê um comentário positivo na internet, eu acho que hoje a internet ela trabalha dos dois jeitos, né? Tem a pessoa que tá ali só para te criticar ou para falar mal, que a gente tem que tentar ignorar ao máximo, mas acaba sendo difícil, entendeu? Mas eu acho que as mensagens positivas, as mensagens são muito boas, e eu sempre falo para os alunos, e é de graça, entendeu? Você não tá pagando nada para você ser gente boa com a pessoa, para você falar parabéns para as outras pessoas, né? Eu acho que é importante você fazer isso, porque às vezes essas coisas elas mudam a carreira da pessoa, elas fazem com que a pessoa se sinta melhor no que ela está fazendo, com que ela se sente mais motivada e ela tenha mais acho que vontade de fazer o que ela está fazendo. Então, às vezes você pensa, putz, vou zoar a pessoa aqui, ou vou criticar a pessoa. Acho que quando chegou no nível que hoje eu tô, de maturidade e até o nível da carreira, não influencia tanto, que eu não me deixo influenciar pelos comentários, mas uma pessoa que está chegando agora na faixa preta, uma pessoa que está precisando dessa afirmação, acho que é muito importante a gente ser mais delicado, mais cauteloso com as mensagens que a gente manda, porque aquela pessoa ela ainda está tentando se entender, ela está tentando se provar, entendeu? Então, a gente tem que pensar que do outro lado do atleta ali é um ser humano, entendeu? É uma pessoa como a sua mãe, a sua irmã, o seu pai, entendeu? É um ser humano. O cara não é um ciborgue. Então, quando você fala alguma coisa que você sabe que vai machucar a pessoa, você está realmente machucando a pessoa, entendeu? Então, eu acho que a internet ela tem que trabalhar,
é uma coisa impossível de fazer, mas as pessoas elas tinham que se conscientizar um pouco mais disso, entendeu? E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo isso. Eu acho que serve bastante para os líderes de equipe também. Eu vejo sempre no Mundial, não quero citar nomes ou nada, mas eu acho que você torcer para a pessoa e gritar vai, ou até você gritar durante a luta é legal, mas quando você está fazendo aquele bullying com a pessoa que tá lutando, o cara tá lá, você tem que respeitar o atleta só pelo fato dele ter a coragem de pisar no tatame e tá ali Concordo. na frente de todo mundo, entendeu? Eu acho que aí já tem que rolar um respeito muito grande, porque não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Eu acho que ir lá na frente de todo mundo, principalmente no nível na faixa preta, que você sabe que se você perder, se você tiver uma performance ruim, vai estar na internet no momento seguinte, entendeu? Então já tem que ter um nível de respeito muito grande. Mas eu acho que às vezes as pessoas elas passam do ponto, elas esquecem que do outro lado ali é um ser humano, entendeu? E elas começam a fazer aquele bullying, gritar e fazer a pessoa perder a cabeça. E eu acho que eu não gosto disso, não é. Meu time nunca vai fazer isso, porque não é o meu ideal, não é as coisas que eu prego, não é as coisas que eu incentivo. E se eu ver algum dia alguém fazendo isso, eu iria corrigir meus alunos e falar o quanto eu não gosto disso. Então, eu acho que uma mensagem que eu deixaria para os líderes é que você é influente nos seus alunos e no seu time. Então, quando você vê a pessoa fazendo alguma coisa assim, você deve chegar e parar isso, porque é uma coisa que vai contra. Você pode falar, mas no futebol é assim, ou no basquete é assim, e o cara só ignora, ou qualquer coisa, mas a gente tá no. É arte marcial, entendeu? O jiu-jitsu é uma comunidade muito pequena comparada com o basquete ou com o futebol. O cara te xinga ali, você vai ver o cara todo campeonato ali, o cara tá ali na frente, entendeu? E você sabe quem a pessoa é ou com quem a pessoa é relacionada. Então é uma proporção diferente, é uma coisa que é muito mais pessoal, entendeu? Quando você vê um cara que tá relacionado com qualquer time e o cara tá gritando uma coisa que tá te incomodando e ele não para de gritar, e você olha, você vê o time dele ali e vira pessoal, entendeu? Por que acontece? Porque o líder não parou isso, não fez isso parar de acontecer. E isso acaba fazendo com que você. Eu acho que pelo fato de ser tão pequena a comunidade, ela acaba criando mais desavenças, assim, e acaba sendo ruim pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte que é muito pequeno ainda. A gente precisa muito de todo mundo, entendeu? A gente precisa de todo mundo gostar do nosso trabalho, ou a gente precisa. Porque se você é uma pessoa que ninguém gosta do seu trabalho, a mídia não te cobre, as outras pessoas não têm credibilidade, os fãs, eles são pessoas que praticam em outras academias. Então, se as outras academias não gostam do seu trabalho, ou se os líderes não gostam do seu trabalho, isso vai criando uma ramificação que atrapalha a sua desenvoltura como atleta. Então, é muito importante isso. É importante que você tenha uma relação boa e saudável na comunidade do jiu-jitsu inteira, para que você consiga potencializar o seu esporte, pelo fato da comunidade ser tão pequena. Verdade. Gui, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Tô amarradão com essa entrevista. Esse ano eu completo 10 anos de carreira. A gente já tinha feito outras entrevistas, mas foi um tempo atrás, foi escrita, não foi nessa proporção que a internet tem hoje. Então, fiquei amarradão quando você aceitou. Eu tô criando esse canal, essa mídia independente, ainda mais para dar mais visibilidade à galera do Brasil, né? Criar mais conteúdo de jiu-jitsu em português. É uma missão difícil, mas a gente vai seguir, porque eu também quero ver o esporte crescer bastante, tomar essa proporção. Acho que furar essa bolha de só a comunidade do jiu-jitsu conhecer a gente precisa ao menos chegar um pouco do que é o MMA. Algumas pessoas falam dos atletas, mesmo que ela não pratiquem jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu ainda, além de ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal muito bom para as pessoas, que a gente consiga alcançar pessoas, mostrar o valor do nosso esporte, nossos atletas sejam mais reconhecidos. No mais é isso. Obrigadão, Gui. Sim. E só para completar, eu acho que é bem legal, eu acho que mostrar como a pessoa, quando ela é apaixonada pelo jiu-jitsu, ela gosta, existem vários caminhos que ela pode trabalhar com o jiu-jitsu, entendeu? Eu acho que a mentalidade antigamente era só o cara
eu gosto de jiu-jitsu, eu tenho que ser campeão mundial na faixa preta, e é a única maneira de eu trabalhar com jiu-jitsu. Eu acho que você trabalhar com mídia, eu acho que eu tenho várias pessoas dentro da IOJ hoje que trabalham em departamentos diferentes, entendeu? Mas que começaram todas treinando jiu-jitsu e apaixonadas pelo esporte, mas que seguiram ramificações diferentes, entendeu? Hoje, você é um cara que é apaixonado pelo jiu-jitsu, mas você não escolheu a trajetória de ser o cara que é campeão mundial e vira estrela do esporte, mas você vai tentar se tornar uma personalidade e uma ramificação um pouco diferente. Eu acho que isso é legal porque mostra quanto mais pessoas a gente tiver fazendo esse tipo de trabalho, mais mídia a gente vai criando, mais o esporte vai crescer. Então, eu acho que é importante os atletas, as pessoas valorizarem todo mundo. Valoriza o fotógrafo que está ali fazendo o trabalho dele, valoriza o cara que está fazendo o blog na internet, valoriza o cara que está... Todo mundo tem que ser valorizado de alguma maneira, porque, como eu disse, é uma comunidade pequena e ela precisa de todo mundo para crescer, entendeu? Se você não tem isso, o que acontece é que você traça a sua trajetória sozinho, e daí você não tem crescimento, demora muito. Então eu trabalho muito isso com os meus alunos, eu falo muito sobre isso, a importância de valorizar. Eu sempre contrato fotógrafo, que nem eu falei para você, eu pago o fotógrafo porque eu sei o quão importante é para a pessoa. Todo mundo merece ser pago pelo trabalho que está fazendo, entendeu? É uma maneira da pessoa crescer também, entendeu? Eu acho que existem várias coisas que a comunidade de jiu-jitsu precisa aprender e as pessoas precisam divulgar para que cada vez mais abram oportunidades para outras pessoas, entendeu? O cara que tira foto lá, você não pode ser o atleta e pensar que falar, pô, o cara vai tirar foto de mim, eu vou copiar e colar na minha página. Sim, talvez você faça isso uma vez, o cara seja gente boa, não fale nada. Mas essa é a maneira do cara ganhar o dinheiro, entendeu? Como que você quer exigir que existem premiações em dinheiro para você, porque você está fazendo o seu trabalho, mas daí você não quer pagar o fotógrafo que está fazendo o trabalho dele, entendeu? Não pode ser assim. Eu acho que, sim, eu quero exigir a premiação, porque eu estou indo lá, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou dedicando, eu gasto com o meu trabalho, e o show vende, sim, mas é o cara que perde tempo da família dele para trabalhar com a foto, ou para fazer entrevista, ou para fazer isso. Todo mundo tem que... É um trabalho para todo mundo, entendeu? Eu acho que essa mentalidade, eu acho que nos Estados Unidos ela é bem mais desenvolvida do que aqui no Brasil. Exatamente, muito mais. Entendeu? Muito mais desenvolvida, mas eu acho que é uma coisa que é legal a gente comentar nas entrevistas, porque é uma coisa que precisa ser divulgada, ela precisa ser falada, porque as pessoas elas precisam ter esse tipo de conscientização. Você não pode falar, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Cara, mas você faz um trabalho extra, arruma o dinheiro e faz. Acho que várias pessoas perguntam, mas como que eu vou para treinar na AOJ? Eu não tenho dinheiro, você não tem um lugar para ficar, você não tem um lugar para fazer isso. Não, cara, quem quer, dá um jeito, entendeu? Quem quer, dá um jeito. Se você não consegue nem sair daqui, arrumar uma passagem e ir até lá, se você não consegue resolver esse problema, você não vai conseguir resolver o problema de ser um cara normal, que não ganha campeonato, até ser o campeão mundial na faixa preta, que é um trabalho muito mais difícil, muito mais complexo, entendeu? Então, eu acho que esse é praticamente o primeiro teste para a pessoa, para ver o quanto ela quer, entendeu? Se você não consegue sair da onde você está e ir para um lugar onde vai te potencializar, que vai te criar oportunidades, cara, você não vai conseguir sair do ponto zero até campeão mundial na faixa preta. Então, eu acho que para tudo você precisa de trabalho, você precisa de reconhecimento. E eu acho que a comunidade de jiu-jitsu, quanto mais a gente crescer com isso, mais as oportunidades vão crescer. Exatamente, foi muito bom você falar isso, pelo que você representa, pelo que a tua equipe representa. Galera nos Estados Unidos é muito mais a mentalidade desenvolvida para isso. Aqui no Brasil, não. O cara vai e manda, pô, mas eu tenho que pagar pela foto que você tira. Tipo, às vezes o cara realmente só vive do jiu-jitsu e tá lá vendendo a foto. E são fotos boas, cara, que vão marcar a tua carreira. Se você parar para pensar, tem atletas na faixa preta que foram campeões brasileiros e o cara não tem uma foto maneira. Até tem, mas ele não quer pagar por essa foto. Então, acredito, aqui fica muito naquela assim, você tem que me dar. Mas alguns atletas aqui já estão mudando essa mentalidade, estão valorizando o trabalho. Eu acho que pessoas que
são influentes no esporte, quanto mais elas divulgarem essa opinião e mais tentarem crescer a mentalidade e o profissionalismo no esporte, eu acho que mais vai influenciar a nova geração, entendeu? Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Exatamente. Guizão, muito obrigado, irmão. Estou muito amarradão, muito feliz mesmo. Fechei um ano com um grande personagem do jiu-jitsu. E ano que vem, tudo dando certo, faça uma visita aí para você. A gente faz uns vídeos aí na sua academia, faz outra entrevista. Antes de você finalizar, eu queria que você deixasse o seu agradecimento aí, uma mensagem para quem você quiser, e apontasse 2 nomes que a gente pode ficar de olho para a próxima temporada, que está vindo ali das faixas de base. Cara, realmente, eu falei no começo, o que me motiva bastante a fazer esse tipo de entrevista, principalmente em português, é essa necessidade que eu sinto de comunicar com o pessoal do Brasil. Acho que não pelo fato de eu estar nos Estados Unidos por bastante tempo, eu acho que acaba dificultando um pouco essa comunicação. E é uma coisa que é normal pelo fato do meu trabalho ser voltado pro público lá, mas eu realmente fico feliz que as pessoas consigam, pelo menos, entender um pouco o que eu estou fazendo e minha história em algumas entrevistas assim. Então, eu fico bem feliz com essa oportunidade. Cara, uma pessoa que tá vindo das faixas de base, mas talvez não seja nem uma boa referência, eu acho que o Cole Abate, que é uma pessoa que ele tá fazendo praticamente o trabalho que o Tainan fez. Ele chegou na academia como faixa verde e é um menino muito inteligente, fala português perfeito. Acho que seria até legal para você fazer com ele, pro pessoal, uma entrevista pro pessoal. E é um menino que, cara, tem um potencial de ser o maior nome da categoria que ele entrar, entendeu? É muito especial mesmo, não somente pela técnica, mas pela conduta. E foi campeão agora da seletiva do ADCC. Ele tinha 16 anos, agora ele tá com 17. Foi mês passado o aniversário dele. Mas foi campeão da seletiva do ADCC, e a seletiva do ADCC aqui, cara, é difícil. Você pega vários caras do wrestling, vários caras que fazem o jogo de chave de pé e finalizam várias pessoas. Então tinha vários caras que já finalizaram vários faixas. Tanto que a semifinal do outro lado dele, o cara que fez a final com ele finalizou o Gianni Grippo. E daí foi fazer a final com ele e ele passou o carro no cara. Então ele é um cara que todo mundo pode acompanhar, que vai ser um sucesso absoluto, vai chegar na faixa preta e ser. Eu acho que ele vai ser o maior nome na faixa preta que os Estados Unidos já teve, pela personalidade dele, pela maneira com que ele consegue se comunicar. Eu acho que existem pessoas que nem o Musso Messi, é um atleta muito bom, eu conheci ele, já treinei ele, muito bom, mas ele não tem esse mesmo potencial do Cole de comunicação e isso atrapalha um pouco eu acho, na divulgação do trabalho dele. O Gordon é um cara muito bom, é um cara, mas ele escolhe um tipo de personalidade onde ele carrega uma legião de fãs muito grande, mas acaba tendo uma legião de pessoas que acabam não gostando ou não se muito enquadrando com o que ele faz, o que é uma decisão de todo atleta, mas eu acho que o Cole, ele entra meio que no meio, assim, ele é um cara que é difícil de você não gostar, entendeu? É como o Tainan, ele carrega mais essa essência de, tipo, fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas, entendeu? E eu acho que enquadra mais com o estilo da AOJ, com certeza, com o que a gente faz, mas eu citaria o nome dele. E, cara, eu tenho vários outros alunos, eu acho que um aluno que eu gosto, eu tenho um menino que é juvenil, pegou a faixa roxa agora, é muito talentoso também, muito bom, chama Gustavo Ogawa, que foi campeão de tudo na juvenil e vai entrar na faixa roxa agora, um talento incrível. E tem várias outras pessoas que é até difícil. Se eu começar a citar muito, eu vou esquecer alguém, vai ficar pior, entendeu? Mas eu acho que todo mundo que vocês verem, como eu citei no começo da entrevista, todo mundo que vocês verem no meu Instagram é porque a pessoa realmente tem tem o merecimento de estar lá, porque eu não posto se a pessoa não merece, entendeu? Eu não trabalho dessa maneira. Irado, Gri. Muito obrigado, irmão. Até a próxima. Valeu, abraço.